Perfeito. Eu vou começar, então. Uma pessoa da plateia já tinha nos encaminhado uma pergunta bastante objetiva. A Gláucia, da Universidade Federal de Goiás, encaminha a pergunta para a professora Kathleen. Ela pergunta, professora, se no Canadá existiu um projeto com entrada massiva no ensino híbrido ou inicialmente foram iniciativas particulares, pontuais, que foram dando certo e se ampliando com o tempo. Okay, thank you for your question. Because institutions are provincial responsibility, most of the initiatives started in individual institutions. However, University of Calgary actually has a university-wide strategy, which they began in 2004, but with the change of administration, they have moved to other strategies. Moreover, with organizations like COHERE, which are organizations, universities joined by choice, that's how we work together to share practices. So it's growing slightly organically, but with this recent report, there's some policy directions to move in this way. A minha curiosidade é sobre o perfil do aluno canadense por um aspecto bastante pontual. A senhora comentou da questão do modelo híbrido e de atividades presenciais, né, face-to-face, com flexibilidade, que isso era necessário no modelo. Então, como é que fica isso frente a um perfil de aluno que normalmente trabalha e tem outras atividades? Quer dizer, como é que isso se dá na prática? Well, in practice, because of the cost of education in Canada, a large number of our students work about 12 hours a week at least, some up to 30 hours a week off campus. So the profile of students in distance and online and blended is no different. In fact, right now, there is no different credential. If you studied 4 courses face-to-face, and you chose to take your psychology course at University of Manitoba by blended, it wouldn't show any differently on your grades or transcript. You would receive the same grade. So the student's profile is very similar. But in our distance and online and blended, 80% of our students are studying face-to-face at the same time. So many of them opt for at least one course every semester by distance to increase flexibility. E a minha pergunta para o Marcelo, também em termos práticos, né, eu gostei bastante da visão abrangente que você colocou para o problema da institucionalização, né, nas suas diferentes frentes, e quem trabalha na área sabe que a gente, de fato, enfrenta essas questões. E você coloca algumas das ações que estão sendo feitas nesse sentido, né, mas aí eu entendo que as ações ainda são um tanto pontuais e muito dependentes das diferentes universidades dessa história. Então, como é que você vê, em termos práticos, o caminhar da institucionalização? Quer dizer, quais seriam os próximos passos imediatos para tal? Bom, eu concluí minha fala mais ou menos fazendo um resumo da minha expectativa com relação à institucionalização. As ações, discordando um pouco do que você falou, que eu apresentei aqui, da CAPES, não foram tão pontuais assim nesse sentido. Elas não são definitivas, aí você tem razão. Elas não são definitivas no sentido que elas continuam sustentadas numa política de fomento, né, com essa característica, e elas não são definitivas no sentido de que elas não se estabeleceram na universidade. Nós temos um edital de TICs, mas nós não temos um recurso para desenvolvimento da modalidade à distância previsto na matriz orçamentária das instituições. Nesse sentido, eu concordo com você, mas caminhamos para isso. Agora, o estágio, como eu falei, a preocupação toda, e da CAPES e das universidades também, não é só da política, não. Num primeiro momento, foi o quê? Nós precisamos dar conta de uma demanda muito clara e muito bem colocada, uma demanda por formação de professores, por formação de quadros. Então, preocupamos-nos todos e direcionamos muitos esforços para
o fomento dessa ação. Então, vamos formar, vamos cuidar disso. Então, vamos desenvolver, vamos começar. E começou-se. Fizeram-se os editais, tinha uma característica. O processo amadureceu, e ele amadurece parte a parte. Ele amadureceu para a CAPES e ele amadureceu para as universidades. Algumas ações foram tomadas, então foram pensadas, vagas de professores efetivos foram liberadas, vagas de técnicos efetivos foram liberados. Assim, algumas ações de fato perenes foram tomadas. Mas falta muito. Falta resolver várias questões. Questão docente, questão de tutoria, questão de corpo de técnico. As universidades também têm questões internas que passam ao largo da CAPES. Muitas das coisas que foram citadas dentro daqueles 25 aspectos não são aspectos especificamente da CAPES. Então, digamos que nós estamos no meio de um processo, para responder a sua pergunta objetivamente, no meio do estágio, muita coisa avançada e muita coisa não avançada. No momento, o a ser avançado é resolver a questão de pessoal. Como que vai ser desenvolvida a questão docente, a questão de tutoria, a questão administrativa? Bom dia, professor, à mesa. A minha pergunta é ao professor Marcelo. Meu nome é Robson, eu sou professor. Foi falado muito agora pela manhã na questão do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que é uma peça administrativa obrigatória, segundo, se não me engano, o decreto 5.773, de maio de 2006. Essa peça tem incidência quinquenal. A pergunta, para ser bem objetiva, é o seguinte: como a transferência de recursos é feita hoje? Ela é feita via orçamento da universidade ou pelas fundações que são vinculadas às universidades, que, em alguns casos, elas são bastante polêmicas no que diz respeito à prestação de contas, etc. E se existe transferência de recursos também via municípios, que são os mantenedores dos polos. E a segunda parte é com relação ao reconhecimento dos cursos, que, pela Constituição Federal, cabe à União a fazer o reconhecimento, que é o controle da qualidade do ensino. São essas duas colocações que eu gostaria que o professor Marcelo respondesse. Bom, perfeito. Obrigado pela questão, acho que ela é bem oportuna. Como é que é feita a transferência de recursos hoje? Ela é feita num processo que a gente chama no Orçamento Federal de descentralização universitária, quando o destinatário do recurso é a Universidade Federal, ou convênio, quando o destinatário desse recurso for uma universidade de natureza estadual ou municipal, mas não é o nosso caso. Esse é um orçamento negociado, tá? Ele faz parte do recurso da União da CAPES, é negociado com as universidades com base no número de turmas, cursos, polos e num plano de trabalho que é feito, e ele e esse repasse de recursos é feito anualmente. É assim que é feito, né? Não há repasse direto aos municípios. Houve editais em que foi passado um recurso à universidade para que ela adquirisse equipamentos e alocasse, cedesse aos municípios. Foi sancionada pela presidente Dilma recentemente uma medida provisória com objeto dinheiro direto na escola, que uma das possibilidades que haverá agora é um repasse da União diretamente aos polos de algum recurso para infraestrutura, para manutenção, mas isso está começando, mas já está aprovado e o mecanismo será feito. Sobre reconhecimento de custos, isso é totalmente uma atribuição do MEC, que utiliza a avaliação do INEP, segue aquele fluxo regular de qualquer curso de universidade via MEC. A gente não tem parte nesse processo, a CAPES não tem autorização legal de avaliação de curso, não é isso que fazemos. Ajudamos, orientamos, constituindo comissões, discutimos o processo, mas é responsabilidade do MEC com o INEP. Só uma complementação, que daí eu, do ponto de vista da universidade, para a pergunta que o professor fez, na verdade, a CAPES faz esse repasse de verba para a instituição, né, de forma oficial. Quando o senhor fala de repasse para a fundação, aí é uma outra articulação que é feita, tem que seguir um decreto específico, tá certo? Existem normas a serem seguidas, de projetos internos dentro da instituição que devem ser aprovados,
E eles são bastante rígidos, esses projetos, justamente por conta de situações passadas com fundações que não são muito idôneas e acabaram por minar todo esse procedimento. Então, não é um procedimento muito simples, mas há algumas instituições que conseguem fazer esse repasse para a fundação para poder gerenciar os recursos, né? E acabam sendo mais ágeis, né, o processo de gerenciamento da verba via fundação. Mas isso não é uma prática muito comum, não tem sido muito comum, tanto é que aquele dado que aparece, que eu demonstrei, de 71% das universidades devolverem o recurso, são universidades que não têm fundação, não podem utilizar a fundação e acabam perdendo essa verba toda e tendo que devolver para o governo. É só para finalizar, a CAPES, nenhum órgão do governo federal tem autorização legal para fazer repasse direto à fundação. Sempre o repasse é à instituição e aí a fundação, se vier a ocorrer, como a Denise falou, é por conta da universidade. Pessoal, olha, essa agora é a próxima pergunta, é a última, considerando o nosso tempo. Tá? Obrigada. Bom dia a todos e a todas, bom dia à mesa. Fernando Fidalgo, sou diretor de Educação à Distância da UFMG. Fiquei feliz com a apresentação da professora Kathleen sobre o modelo híbrido, porque nós estamos trabalhando dentro da UFMG com uma noção de convergência de modalidades do ensino presencial à distância. É aberto um ambiente virtual para todos os professores de todas as disciplinas da universidade. E nós estamos incentivando que todos usem uma parte do seu tempo na educação à distância, e isso, passo a passo, tem sido realizado. Embora a gente tenha dificuldade um pouco de recursos para a educação à distância no ensino presencial. E talvez no fomento a gente possa conseguir resolver. Mas obrigado pela sua exposição, não tem nenhuma pergunta específica, porque concordo exatamente com a proposta. Na institucionalização, eu só queria ressaltar o papel do Fórum de Coordenadores da UAB, que tem sido fundamental. Agora, a minha pergunta vai para o Marcelo, que é a dificuldade, a gente foca muito na dificuldade de institucionalização a partir do fomento, mas o que eu vejo, pelo menos da experiência que nós temos, é a dificuldade de articulação e não do fomento. Nós já recebemos recursos da matriz orçamentária, mas tivemos dificuldade de executar. Por quê? Porque as articulações só foram fechadas no ano seguinte e não no ano anterior. Então, eu tinha o recurso no orçamento, mas não tinha com o que gastar, porque a articulação não estava feita e eu não tinha como executar o recurso, que só aconteceu quase no final do ano, por conta de polos e tal. Então, eu acho que, como você vê a possibilidade de se fazer articulação plurianual, que eu acho que seria o ideal, de se fazer uma articulação para 3 ou 4 anos, já com todas as entradas previstas e continuidade dos cursos. Assim, o recurso poderia entrar no orçamento e o gestor, no caso sou eu que faço a gestão dos recursos na universidade, a gente possa planejar efetivamente os seus gastos e não ter que mandar para a fundação. No nosso caso, a gente manda para a fundação para não perder os recursos. Obrigado. Bom, aos que não conhecem o termo, o que o professor Fidalgo chama de articulação é o processo que nós fazemos na CAPES de casamento, para usar um termo mais vulgar, entre um curso e um polo de educação à distância, um curso de alguma universidade e um polo do nosso sistema. Esse processo de articulação, professor, hoje, desde o ano passado, ele segue um fluxo anual. Então, e ele é casado com a metodologia de fomento. Você faz o processo de articulação num período e o fomento se dá no período seguinte, de tal modo a você conseguir articular isso. É bem verdade que algumas universidades, um processo de monitoramento de polos que, por algumas razões, detectou problemas nos polos, não teve condições de articular ao tempo daquele orçamento. Agora, não é muito comum. Em geral, o orçamento entra em 1º de janeiro. Desde 2008, que a gente coordena esse processo na CAPES, nós tivemos pelo menos 2 chamadas anuais de articulação. Então, a não ser por
não haver condições nos polos, não existe a possibilidade de não ter tido um processo de articulação que antecedesse um de fomento. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer a mesa, né, a professora Kathleen por sua exposição, professor Marcelo, professora Denise, a encerrar essa sessão convidando-os para um coffee break e, em seguida, para uma nova mesa redonda, tá, às 10h20. Muito obrigada.